Olá, estamos de volta no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Hoje estamos com a intérprete de Libras Raquel. Então, vamos continuar com a nossa conversa sobre a avaliação diagnóstica inicial para o estudante com deficiência. Quando esse estudante ele chega na sua sala regular, um desafio constante para poder atender dentro da especificidade deste estudante. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, onde você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise das 13h45 às 14 horas, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Então, vamos continuar com a nossa conversa. Entendemos que precisamos conhecer o estudante, tá? Precisamos também da parceria com o professor do AEE. Mas e o professor da sala regular? Precisamos também da parceria com o professor de apoio, aquela pessoa que está ali para apoiar. Mas esse trabalho tem que ser feito realmente em conjunto, contando com a família. E aí sim, vamos ter condições de dar um suporte e uma atenção maior dentro da especificidade desse seu estudante. Então, quem é o nosso estudante? Já vimos no primeiro momento como ele aprende, como ele se organiza, como ele também, o que é que você está fazendo, propondo, que ele ainda não conseguiu assimilar e ele se desorganiza. Tudo isso precisa ser levado em consideração. E nada de ficar realmente impondo, não, eu quero você realmente ali na frente, fazendo uma apresentação. Ele vai chegar um momento, o convite vai ter que ser lançado sempre. É interessante que ele sinta-se convidado, fazendo parte daquele grupo. Mas ele vai ter um momento que ele vai ter coragem de ir. Então, ofereça suporte, vamos, você vai comigo, o que faltar, eu vou estar aqui para te apoiar. Então, ele aos poucos vai conhecendo e vai criando vínculo com o professor. E aí as coisas começam a acontecer. Ele também começa a confiar nos estudantes, nos seus colegas. Os colegas também vão entender qual é a dificuldade dele, como os outros, os demais também apresentam alguma dificuldade. E o professor ele não muda a estratégia para poder contemplar aquele estudante que não conseguiu entender, por exemplo, um raciocínio lógico. Então, vamos ver dessa outra maneira. Com o estudante com deficiência não é diferente. A gente só vai estar colocando outras possibilidades para que ele consiga, de fato, atender o que você está propondo. Porque quando um professor ele lança uma atividade na sala de aula, ele propõe, ele tem a intencionalidade dele, ele sabe onde ele quer chegar. Então, todo o registro para todos os estudantes, em especial esse estudante com deficiência, esse estudante que está apresentando uma maior dificuldade dessa interação, para poder mudar a estratégia, para que no próximo momento você possa contemplar esse estudante e não deixar ele ali no cantinho com aquela professora ou quem está apoiando. Ele precisa fazer parte do contexto. Se você está fazendo uso do livro, então ele também precisa ter acesso a esse livro, a esse material. Então, se é no pátio, não, vamos ter uma aula no pátio. Vamos conhecer as dependências da escola, seja na educação infantil ou em qualquer ano que ele esteja cursando. O professor ele vai precisar estar contemplando também esse estudante. Então, você já conhece o estudante e agora as situações devem ser cuidadosamente planejadas e as atividades ajustadas e adaptadas para que atendam às necessidades específicas desses estudantes. Então, precisamos também estabelecer uma relação mais igualitária e dialógica com os seus estudantes, reconhecendo seus saberes e a sua capacidade de contribuição com o seu próprio processo de desenvolvimento. Então, muitas vezes na sala de aula, vamos dar um livro paradidático para cada um. E na hora da socialização?
como é que eu vou contemplar todos os estudantes, sem desmerecer a especificidade de cada um. Então, vamos, se o professor ele organiza a sala dele em fila, então, vamos, essa primeira fila, a segunda, e todos vão ali na frente fazer esse seminário, apresentar o livro que eles receberam para a leitura. Ou, se o professor organiza a sua sala em círculo ou semicírculo, então meu lado direito, meu lado esquerdo, ou então os cinco primeiros aqui do lado esquerdo. Enfim, o professor ele vai criando estratégias para poder deixar esse estudante confortável e sendo contemplado. Ah, mas aí eu não quero ir não, professor, eu tenho vergonha. E muitas vezes esse estudante chega até a chorar. É natural sim. Mas aí esse choro, vamos lá, falar que ele veio ali para aprender. Não, professora, eu não consigo ler. Você só mostra as imagens. Quais são as imagens que tem no seu livro? Mas não é interessante e não incluir esse estudante, deixar ele de fora. Ou ali no cantinho, fazendo uma atividade que não tenha nada a ver com o contexto da sala. Mas vamos seguir falando mais sobre isso. Promover, é muito importante promover o protagonismo do estudante como autor do seu próprio processo pedagógico. E é interessante que eles começam a entender que ele evoluiu. No início do ano, ele não tinha coragem nem de levantar da cadeira. Ou, se for um estudante que use cadeiras de rodas, ele vai pedir aos próprios colegas ajuda para segurar o livro, para segurar a cadeira. Então, cada um vai pedir a ajuda necessária e o professor, a professora que está ali mediando, dando um suporte que é interessante para esse estudante ele se desenvolver. Agora ele precisa sim fazer o que ele consegue fazer e ter o suporte para continuar avançando naquilo que ele não consegue. Então, se aquele estudante ele faz alguns traços já, mas aí o lápis cai muito da mão, ele não tem ainda essa pince. Vamos lá, dar uma engrossada nesse lápis, vamos lá pegar emborrachado. Então, proporcionar que esse estudante, ele faça parte da sua aula. Eita, e um cego ou com baixa visão? Então, vamos hoje todo mundo fazer um mapa, um desenho, com alto relevo. Mas como eu posso fazer isso? Todo mundo, vamos usar a cola. Eita, a minha cola acabou. Porque falando assim, até parece que na sala de aula não existem outros desafios. Até parece que está todo mundo lá sentadinhos, esperando que isso aconteça de maneira muito natural, espontânea e prazerosa. Isso vai chegar a ser tudo isso se você for conquistando, mediando, mostrando que os estudantes ele precisa respeitar o outro, que cada um tem o seu jeito próprio, a sua característica própria, inclusive você, cada um aqui. E aí começa e dá oportunidade de fala, como eles estão se sentindo naquele momento. E eles começam a entender que o outro, ele também tem vez, ele também tem voz, ele também precisa fazer parte, não só das atividades, mas também das brincadeiras, na hora do refeitório, da merenda. Então, assim, vamos lá, tem professor que faz uma fila para ir até o refeitório. Tem outros que mandam primeiro as meninas, depois os meninos. Vai muito da didática, de como o professor organiza a sua sala de aula. Mas que esse estudante com deficiência, ele não seja colocado de lado. Então, se são todas as meninas, se for uma menina com deficiência, ela vai naquele contexto. Se for todos os meninos, e são todos os meninos. E ele está sempre fazendo parte de maneira muito igualitária e muito tranquila. O professor, ele deve elaborar estratégias de trabalho para dar protagonismo para a aula, para que o estudante possa participar ativamente como autor e proponente do seu próprio percurso pedagógico. É importante que as pessoas com deficiência se sintam acolhidas e inseridas de forma natural às rotinas e métodos de ensino. Quando falamos assim, de maneira natural,
O que é que eu quero chamar aqui a atenção? É que o seu trabalho, você desde o início que recebeu aquele estudante, que seja no início do ano, porque esses estudantes podem também ter e chegar no meio do ano. Pode sim acontecer. Então, que a sua prática seja sempre respeitosa, que quando for formar dupla, não precise falar, mas aquela estudante vai com quem? Então, quem está mais próximo, vamos formar dupla hoje, então quem está sentado ao lado, naturalmente, vai ser a dupla daquele estudante. E que todos entendam que isso é a maneira respeitosa e acolhedora de se trabalhar com qualquer um outro estudante. E não estar escolhendo, formando, e o professor vai dizer, não, hoje eu quero equipe. Eu vou trabalhar com equipe com 5 estudantes. Não, eu quero hoje com 4. E que quem esteja ali por perto já vai formando as equipes, sem estar diferenciando, rotulando quem é que vai ficar com A, quem vai ficar com B. Não. A escola é para todos e aquela aula também é para todos os estudantes ter acesso e de igual oportunidade. Então, só relembrando um pouquinho, para a gente entender qual o objetivo da avaliação diagnóstica. Só para lembrar um pouquinho, é auxiliar o professor no reconhecimento de seus estudantes e, assim, conseguir organizá-los, saber como comunicar e interagir, motivá-los e ensiná-los. Então, todos os estudantes, independentemente da presença ou não da deficiência, eles aprendem. O que é que eles aprendem? Eles aprendem a conviver, a compreender e a aceitar os outros, que é o conviver, a reconhecer as necessidades e competências dos colegas. Eles começam a entender que um é melhor em desenhar, o outro em pintar, o outro em calcular, a respeitar todas as pessoas, a construir uma sociedade mais solidária. Também eles conseguem aprender a desenvolver atitudes de apoio mútuo, a criar e desenvolver laços de amizades, a aprender a preparar uma comunidade que apoia todos os seus membros, a diminuir a ansiedade diante das dificuldades. Os estudantes com deficiência adaptam-se muito bem às escolas, quando sentem-se, de fato, aceitos, compreendidos e respeitados. E isso passa pela prática e pela mediação do professor. Não só os estudantes com deficiência, mas qualquer estudante, o professor também. Quando vai para uma escola, que ele é bem recebido, que ele é acolhido, que ele é visto de maneira respeitosa, não é diferente. Então, precisamos estar, sim, atento a esse professor da sala regular, a esse estudante que tem alguma deficiência, se ele faz uso de remédio, por que ele está sonolento, o que é que ele está desenvolvendo melhor, o que é que eu posso trabalhar dentro da possibilidade dele e que ele sempre seja contemplado e visto, percebido, não só por você, professor, não só pelo professor de apoio, mas que ele seja também um estudante igual a todos os outros, participando das atividades, das experiências, das brincadeiras, das festividades, que ele seja, que não tenha um aluno com deficiência ou aluno sem deficiência, são alunos, são estudantes. A escola é para todos e precisamos alcançar de maneira cada vez mais espontânea esses estudantes. Então, esses estudantes, eles se sentem felizes por poderem participar da vida, conviver, brincar com os outros estudantes e aprenderem juntos. Então, quando você proporciona esse estudante, esses experimentos, ele vai chegar em casa e ele vai chegar em qualquer espaço com outra desenvoltura, mais confiante, vai estar criando vínculos e esse vínculo é tão importante que vai trazer uma autonomia maravilhosa, tanto para o estudante, para o professor e para todos os outros que têm o prazer de conviver com esse estudante. Eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo no nosso próximo momento.
Tchau.